Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos iniciar a nossa aula com uma música tipicamente pantaneira do nosso Mato Grosso do Sul, certo? Daqui a pouco não saiam daí que eu já vou explicar a matéria, beleza? Mas primeiro vamos começar com essa música aqui, certo? Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou bem e vivo numa Santa Cruz de la Sierra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Uma Santa Cruz de la Sierra, sobre todos os trilhos da terra. Grande música então do nosso cantor, nosso Almir Sater. Vamos então para a aula de hoje, pessoal. Hoje a aula vai ser bem simples e bem tranquila. Então eu vou disponibilizar um texto para vocês com duas questões, e essas questões são bem tranquilas de vocês fazer. Hoje então a gente vai falar dos tipos de colonização da América, né? Você sabe que a América ela é dividida em três partes, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa América do Sul é conhecida também como América Latina. Lembrando que a América Latina ela também compõe o México, porque o México fala uma língua latina. O que seria os países latinos? Países que têm origem na sua língua do latim. Então aí nós vamos ter o português e o espanhol, que são oriundos do latim. Por isso que a gente fala América Latina, certo? Mas só nós daqui fizemos parte da América do Sul, né? Os países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, etc. E o Brasil, certo? Então hoje o Brasil ele é considerado um país subdesenvolvido. O que é um país subdesenvolvido? Que ainda não é um país totalmente desenvolvido. Se a gente buscar isso na história, buscar as causas, a gente vai encontrar bastante respostas. A gente não tem uma resposta para tudo, mas a gente vai encontrar alguns indícios
do porquê que o Brasil hoje se encontra como um país subdesenvolvido. E nós temos aqui no nosso, nesse continente, uma das maiores potências do mundo, né, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é um país muito rico, considerado um país muito desenvolvido. E aí nós precisamos entender, os países latinos da América do Sul, eles tiveram uma colonização diferente da América do Norte, ou seja, dos Estados Unidos. Por que nós somos, de certa forma, o primo pobre dos Estados Unidos? Então nós fomos colonizados pelos portugueses. E qual a diferença? Os dois tipos de colonização: colônias de povoamento e colônias de exploração. Então nós vamos ter aqui, segundo o texto, um dos indícios, uma das causas para que hoje a gente se encontre como um país subdesenvolvido. Então aqui no nosso continente, na América do Sul, nós tivemos as colônias de exploração. O próprio nome já diz, né? É colônias para explorar as riquezas, para explorar o que de melhor nós temos aqui. Não importando com o povo que vai ficar aqui no futuro. E já nos Estados Unidos, eles fizeram uma colonização de povoamento. A ideia dos ingleses, quando colonizaram os Estados Unidos, era para ir morar nos Estados Unidos. Então, se eu vou para morar, eu tenho que cuidar do local aonde eu vou viver. E teve uma espécie de conjuntos de pequenos agricultores que vieram para povoar, para se desenvolver, e com isso eles acabaram gerando mais riquezas, mais distribuição de renda e etc. Esse é um dos pontos para que a gente entenda um pouco do desenvolvimento dos Estados Unidos e não aqui no nosso continente. Um outro fator é a questão religiosa. A colonização dos Estados Unidos ela foi feita mais por protestantes. Né? A religião, o protestantismo, ele estava nascendo, crescendo na Europa nesse momento. E o que pregava o protestantismo? Que o Deus gostava do progresso, né? Que eles pregavam que as famílias teriam que progredir e que quanto mais progredisse financeiramente, isso era bem visto aos olhos de Deus. Aqui, nas colônias de exploração, prevaleceu bastante o catolicismo, que tinha outra forma de pensar, que, por exemplo, a riqueza é um pecado, é um dos 7 pecados capitais. Então, pregava que as pessoas não deveriam de acumular bens, acumular riquezas. Mas, assim, não que quem veio aqui não acumulou riquezas, claro que acumulou. Mas assim, as famílias não vieram aqui com esse intuito, eles tinham uma outra ideia, um outro pensamento. E nos Estados Unidos também influenciado muito por essa ideia do protestantismo. No texto, então, vocês vão ver países que são colonizados pelos ingleses ou que têm uma outra língua são chamados de países anglo-saxônicos. Então aí nós temos o Canadá e os Estados Unidos. No Canadá, se não me engano, também prevalece a língua francesa, né? E o inglês. Então por isso eles são chamados de países anglo-saxônicos, certo? Então aqui vocês vão ver os produtos que eram desenvolvidos aqui, que eram produzidos. Os latinos, por exemplo, eles vão pedra preciosas, madeira, né? O Brasil, o nome do Brasil é pau-brasil, vocês imaginam. Pau-brasil, quem encontra pau-brasil hoje? Né? Aqui era repleto dessa madeira pau-brasil. Então esse é um sinal, é um indício de que aqui houve muita exploração, certo? E aí, não que nos Estados Unidos também não tenha acontecido, mas logo no início isso foi fundamental para o desenvolvimento de uma colônia e não de outra. E aí eu tenho duas questõezinhas aqui bem rápidas para vocês. Eu vou disponibilizar um mapa aqui junto com essa atividade, né? E aí, quais as diferenças entre colônia de povoamento e para colônias de exploração? Simples. Localize no mapa a América Latina, no mapa a América Latina e a América do Norte, citando alguns países de cada um deles, de cada uma delas. Então aí vocês vão citar alguns países de cada uma e as suas características, vamos dizer assim, aonde que se localizam e etc. Beleza? Quem não tem as atividades em dias, hoje eu vou
fazer uma lista e vocês vão para ver quem está devendo alguma atividade ou não, certo? Por hoje seria isso. Boa noite.